Vamos com o nosso Giro Entrevista de hoje. Temos o prazer de receber em nossos estúdios a Ana Laura Camparini Trevisan, secretária municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Entre outros assuntos, ela vem falar conosco sobre um evento muito importante que acontece amanhã na Câmara Municipal. Será o segundo Encontro Azul, evento voltado à conscientização sobre o autismo. Ana, obrigado por aceitar o nosso convite. Excelente tarde. Tudo bem com você? Bem, Diego, boa tarde a todos os ouvintes. Pode só puxar o microfone para mais pertinho, isso. Melhorou? Ótimo. Então tá ótimo. Obrigado pela presença, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes. Para nós é sempre um prazer estar aqui. Claro, excelentes iniciativas merecem a devida divulgação. Segundo Encontro Azul. O primeiro aconteceu no ano passado? Como é que surgiu essa ideia? É uma ação da sua pasta ou vocês estão readaptando algo que já existia? Como é que funciona isso aí? O ano passado, antes de haver o desmembramento e a criação da minha pasta, enquanto eu estava na assistência social, por conta da data, nós já fizemos o primeiro Encontro Azul, em parceria na época com a PAI, nós fizemos. Sim. A doutora Tamara, que é psiquiatra infantil, esteve lá batendo um papo com os pais. Tivemos depoimentos de pais ali, trazendo um pouco do dia a dia, né, com as crianças autistas, como que é. Então, houve uma troca ali de experiência. E esse ano, depois da secretaria já aberta, né, com os trabalhos, nós demos continuidade. Então, esse ano é o segundo Encontro Azul, né, conversando sobre o autismo, que será amanhã às 19 horas na Câmara. Já convido a todos os ouvintes da 104 para estar lá conosco. Vai vir uma pedagoga, sim, ela se chama Loriniza da Costa. Ela tem especialização em neurociência, neuropedagogia. Além da vivência como mãe, sim, ela também tem a vivência porque ela tem especialização em atendimento de autistas. Então, a gente tem esse cuidado de não trazer uma pessoa só para falar, mas uma pessoa que tenha vivência e experiência dentro daquela área. Então, ela vai estar aqui com a gente, compartilhando aí essas experiências e trocando experiências com todos que estiverem lá. Qual o público-alvo desse evento, Ana? A nossa fala é sempre voltada para os pais, mas também os profissionais de saúde estarem lá é muito importante. Toda a população para para conscientizar mesmo sobre o que é o autismo, sobre como é a vivência dos pais, né, que têm crianças autistas. Nós iniciamos um projeto em março, no dia 23 foi primeira reunião que nós tivemos, que se chama Histórias que Transformam. Certo. É um projeto voltado para os pais. As crianças nossas, elas estão sendo atendidas pela rede. Nós temos aí o Centro de Autismo, temos a parceria com a PAI, temos a DEFIS, que também faz um trabalho muito importante com pessoas com deficiência. Nós vimos ali também a importância de nós acolhermos esses pais, de nós conversarmos com esses pais. Então, começou esse projeto, junto com a Secretaria de Educação, em parceria, de Histórias que Transformam. Para nós acolhermos, nós ouvirmos, é muito importante a gente ouvir os pais. Claro. Então, a gente está realizando esse projeto e amanhã a fala dela é vivenciar as experiências, é compartilhar experiências. Então, voltado para os pais, mas voltado para professores, pessoas que estão inseridas nessa área, profissionais e a população em geral. Além dos desafios no atendimento médico, terapêutico, aos autistas, os desafios diários das famílias que têm no seu seio um autista, quais são as principais barreiras, pensando no contexto social, que você, enquanto secretária, consegue hoje trazer como relato, através das experiências das pessoas que você lida no dia a dia, para ser mais objetivo, né? Há as situações que apenas as famílias que têm um autista sabem justamente essa vivência que a própria palestrante vai compartilhar conosco amanhã no evento. Mas da porta de casa para fora ou da clínica para fora, quais são ainda as grandes barreiras que um autista e a família do autista ainda enfrenta? Existem muitos tabus, as pessoas hoje têm uma visão mais adequada do que é o autismo. Qual o nível, na sua avaliação, se é que dá para mensurar isso, de consciência das pessoas sobre o assunto, até para lidar da melhor forma com as famílias, com o autista? Da porta de casa para fora, quais são os grandes obstáculos ainda para o autista e para a sua família? Eu acredito que é a identificação. Tá. Às vezes a mãe, ela não tem com quem deixar a criança e ela precisa sair, ir no mercado, ir numa loja, ir num banco e ela precisa levar a criança junto. Sim. Mas às vezes um local com muito barulho, com muitas cores,
pode desencadear uma crise naquela criança. Certo. Então, o olhar de empatia da população é muito importante. Eu creio que esse olhar ele já melhorou muito, principalmente depois com a implantação do centro, né? Nós estarmos sempre falando sobre o assunto, isso tem melhorado muito. Mas, claro, existe um caminhar aí, existe todo um processo que nós falamos de sensibilização. Pensando nisso, nesse sábado, lá na secretaria já existe, nós temos o cordãozinho do girassol. Certo. Que nós entregamos junto com a carteirinha que é feita. Toda criança autista tem direito a uma carteirinha de identificação para que ela possa ter um atendimento prioritário, assim como acontece com o idoso e gestante, para que ela possa ter também, porque existem locais que ela não vai conseguir ficar muito tempo na fila, aquilo lá pode desencadear alguns problemas ali, algumas crises, então ela não pode ficar ali esperando. Então esse atendimento. E junto com a carteirinha a gente disponibiliza esse cordão. E por que o do cordão? Às vezes, você vai estar no comércio, está em um lugar, e vai ver uma criança usando esse cordão. Até levanta um pouquinho, Ana, porque aí o pessoal consegue ver na câmera. Ó. Sim, dá é um pra ver? Cordão verde com girassóis. Isso, cordão verde com tem girassóis. Tem um motivo e é uma identificação justamente de um autista. Isso. Tá. Esse cordão é para identificar deficiências ocultas. Ok, perfeito. Por exemplo, o autista. Não só o autismo, perfeito. Isso, ok. TDAH. Então, quando a gente faz a carteirinha, a gente entrega para as mães. Então, sempre que vocês verificarem uma criança com esse cordão, não é um acessório, por ser, Sim. ele tem um porquê. É para você ter um olhar ali. Às vezes a mãe chegou na loja, para que você tenha um olhar para aquela mãe, né? Para que você dê orientações para aquela mãe. Às vezes, você... Olha, mãe, vem aqui, vou atender você de uma forma mais imediata, mais rápida, né? É um olhar mesmo de empatia. Vocês fizeram uma ação, é isso? No fim de semana? Isso. Passando no comércio e explicando para os vendedores, para os lojistas, olha, se vocês identificarem alguém com esse cordão, é de algum tipo de deficiência não visual, é isso, né? Isso, o termo correto qual é, perdão? Deficiências invisíveis ocultas, tá. Okay, né? E aí, como é que foi esse contato com o pessoal na ação? Foi bem positivo. Algumas pessoas já conheciam, outras pessoas não sabiam disso. E o relato que nós tivemos em algumas lojas foi: olha, às vezes eu saio com meu filho e as pessoas acham que é birra que ele está fazendo, mas não é, ele é autista. Claro. Então, é importante mesmo esse cordão. Daí perguntaram onde é fornecido, é lá na secretaria, né? Nós fornecemos esse cordãozinho. Outros relatos que nós tivemos de próprias vendedoras falaram assim: já chegou aqui na loja e aconteceu. E a mãe veio nos explicar. Na mesma hora nós acolhemos aquela mãe, levamos ela num canto, já atendemos ela com a criança. Então nós vemos assim que o olhar, esse olhar ele já mudou muito. E é uma solução prática, simples, exatamente, mas que tem um impacto incrível porque, primeiro, você já tem essa identificação para um atendimento preferencial. Sim. Logo que essa criança, esse adulto, enfim, ele chega no seu... A gente está dando o exemplo do comércio, né? Chega na sua loja. E aí, eventualmente, pode acontecer um episódio de crise. Sim. E aí muitas pessoas já têm aquele olhar de julgamento, o que eu acho ridículo, mesmo se for uma criança que não tem TEA, não é autista, mas todo mundo fica ali olhando, tá fazendo birra, tal. Então, nesse caso, vai saber que trata-se de uma situação específica. Isso, exatamente. Identificando. E ainda assim, o que me parece ser muito cansativo para as mães... Terem que ficar explicando. Ficar explicando, exatamente. Né? Olha, viu, só para explicar, o meu filho é autista, o meu filho... Então, já tá com cordão, não adianta falar, a família toda se envolve, mas é a mãe, principalmente, é que vai estar com essa criança em quase 90% dos casos. Então, além de tudo, tem esse peso para a mulher, para a mãe, ter que ficar explicando para as pessoas, justificando por quê. Exatamente. Então, é uma solução simples, mas que eu acho que já deve ser uma experiência bem sucedida em outros locais e que em Santa Cruz tem tudo para dar certo mesmo, tem que ser estimulado isso aí. Né? Hoje existe um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, está tramitando ainda, para aprovação do uso no estado todo. Perfeito. Mas nós já implantamos aqui o uso, já com distribuição para os pais aí, para os jovens que são autistas, a gente já tem distribuído e temos trabalhado essa questão da conscientização do que serve, né, e por que ele estar com o cordão. Bacana, você comentou há pouco, Ana, sobre o Centro do Autista. Isso. A gente vai para um ano já do centro? E em julho vai fazer um ano. Um ano. Já dá para fazer uma avaliação do que mudou no cenário a partir desse equipamento importante para o município? A implantação foi muito importante para o município, né? Um local especializado no atendimento. Nós
somos uma referência para a região. Outros municípios já vieram conhecer o centro, saber como que funciona, como foi a implantação, porque nós nos tornamos uma referência no serviço. Sim. Hoje nós temos uma parceria com a APAI para a execução dos serviços. Hoje nós temos 90 atendidos. E em março agora nós fechamos com 90 atendidos. Perfeito. Que 90... constantemente estão no centro, passam aí pelos profissionais. Isso, estão inseridos nas terapias, né? Então, hoje existem 2 portas de entrada. A mãe que identificou alguns sinais, ter o cuidado de levar até o posto de saúde, passar no médico, o médico vai encaminhar para uma equipe que é feito vários testes específicos. Daí a médica, verificando todos aqueles testes, ela, fechando o diagnóstico, ela encaminha para o centro, onde é feito uma triagem com essa família, né? A assistente social tem todo o cuidado ali de sentar com aquela família, de conversar, de entender o histórico, para fechar um plano de atendimento individualizado para cada autista. Nenhuma criança é igual, nenhum autista é igual ao outro. Então, ali é feito um plano individual para cada um deles, e ali se inicia as terapias, né? Com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, pedagoga. Hoje, o nosso educador físico, ele faz também atividade com as crianças lá, porque a atividade física para eles também é muito importante, então tem o desenvolvimento das atividades físicas também. Então foi um avanço para nós a implantação do centro. Estatisticamente, dá para avaliar se aumenta o número de diagnósticos fechados de autismo em Santa Cruz desde que o centro foi implementado, e se isso de fato é um aumento de casos ou com o centro há uma efetividade melhor, né? Talvez fossem o que a gente chama às vezes no direito de cifra negra. Eram casos que estão ali, e, às vezes sem o devido diagnóstico fechado, agora com atendimento melhor, mais casos acabam tendo o devido acompanhamento. Dá para fazer essa avaliação estatística, Ana? Desde quando o centro foi inaugurado há um ano atrás, houve um aumento, sim. Né, dos diagnósticos, mas eu creio que houve uma conscientização dos pais também de entenderem o que é e também procurarem ajuda. Importante. Então, quanto mais a gente divulga o que é, isso faz com que os pais procurem a rede para ter um diagnóstico, para ser encaminhado. Lá no centro, lembrando também, para aqueles casos onde já se passou por um médico particular e tem um diagnóstico, também recebemos essa demanda espontânea. Isso não é via só posto de saúde, também tem essa demanda espontânea. É interessante, ao longo da nossa conversa até aqui, você falou sobre, por exemplo, o cartãozinho que dá vaga preferencial. Explica pra gente como é que funciona, né? Quem tem direito a esse cartão e como é que solicita junto à sua secretaria. Aí não apenas o autismo, mas a gente pode até abrir um pouquinho para outras situações que também têm o direito ao cartão de preferência. Aí. Hoje, lá no Centro do Autismo, a gente emite o cartão de identificação do autista, que é a CIPTEA. Existe uma lei federal que regulamenta a emissão desse cartão. Então, toda criança, todo jovem diagnosticado, ele leva o laudo para nós, junto com os documentos pessoais, e nós emitimos, fazemos essa carteirinha para ele. Eu não trouxe nenhuma aqui, porque a nossa, geralmente, ela é numerada, tá? Então, vai ter foto da criança, então, para não ter isso, a exposição, eu não trouxe. Mas aí, na carteirinha tem o contato do pai, às vezes aquela criança se perdeu, precisa, então, tem telefone, contato, tem a foto da criança. Então, a carteirinha garante o atendimento preferencial. Chegou em estabelecimento com fila, vai ter direito, preferência, como o idoso tem, a gestante tem. O cartão de estacionamento não é pela nossa secretaria, né, é pelo Departamento de Trânsito, que é emitido o cartão de estacionamento. Daí, no caso, tem que levar um laudo para eles. No caso do autista, também tem direito a essa vaga de estacionamento? Se houver o comprometimento de locomoção, sim, porque existe uma lei, né, federal que fala quais são os casos específicos, daí teria que ter a mobilidade, aí a redução da mobilidade. Hoje nós temos também, e nós orientamos, não só no caso do autista, mas das outras deficiências, a circular, o transporte de circular, né, que daí nós também o Demutran, o Departamento de Trânsito, que emite a carteirinha para circular, mas a gente passa toda a orientação, porque a população, pessoas com deficiência, tem direito. E além disso, o transporte intermunicipal, né, que dá pela Manuel Rodrigues, nós também imprimimos os documentos que o médico precisa fazer, tudo certinho. Existe um laudo específico do SUS que eles pedem. E também o intermunicipal e interestadual, que também lá nós também damos todas as orientações, também ajudamos a conseguir, porque também tem essa carteirinha, que é a nível federal.
Bacana. Sobre o cordão do girassol, é só ir à secretaria? Pode ir na secretaria. Tá. Quem já tem a carteirinha de identificação do autismo e não tem o cordão, é só ir até lá. A gente já puxa pelo nosso prontuário e fornecemos o cordão. Quem tem o diagnóstico do autismo não tem a carteirinha também, só nos procurar. A gente passa todas as informações para ser emitido esse cartãozinho. E quem tiver um laudo com o diagnóstico, pode ir lá que a gente também fornece. Você falou sobre esse projeto de histórias que transformam. Fala um pouco mais, quando é que começou e qual é o desfecho, qual é o objetivo final desse projeto? Deve ter teremos um resultado, um produto final dessas histórias coletadas? O que vocês pretendem fazer com ele? Nós iniciamos agora em março, dia 23 de março, foi o primeiro encontro com os pais, sempre trazendo alguém para estar falando com eles. E não teve um formato de palestra, mas um formato de bate-papo mesmo. Nós trouxemos uma psicóloga especializada em estimulação precoce, em parte comportamental. E ali não foi restrita só para pais que têm crianças autistas, mas para pais que têm crianças com qualquer outra deficiência. Certo. E esse projeto surgiu de nós olharmos para esses pais e, a exemplo deles, nós querermos ouvir as histórias, porque são histórias que nos transformam. Depois que a gente ouve, a gente fala assim, nossa, como aquilo vai mudar a minha vida, e realmente é verdade. E para ter uma troca mesmo de experiência. Histórias de pais e mães de autistas. Exatamente, e foi muito bom esse primeiro encontro que nós tivemos. Enquanto a psicóloga ia falando, ela ia compartilhando ali com eles, e algo que me chamou muita atenção, homens estarem presentes. Geralmente nós temos muito mais mulheres, e haviam muitos homens, casais, e muitos homens trazendo as experiências. Isso foi muito importante, foi muito legal, e eles trazendo ali como que é o dia deles, e a psicóloga conversando e dando um feedback para tudo aquilo. E isso foi muito importante, porque depois que terminou, eu atendi uma mãe na secretaria, e ela falou assim, Ana, esse eu não fui, eu falei, porque era pro meu marido ir, que esse encontro era dos pais. Entendi. Eu falei assim, nossa, ele não ficou bravo com você a hora que ele viu aquele monte de mãe lá? Ela falou assim, não, Ana, você acredita que ele chegou? Nós ficamos, acho que até 00:30, quase 1 hora, conversando sobre as trocas que tiveram lá. Então a gente vê que está surtindo um efeito muito positivo. Bom. Então o retorno que nós estamos tendo é muito bom. E esses encontros, eles vão ser mensais, né? É um momento ali para os pais. Perfeito. Amanhã acontece na Câmara de Santa Cruz o segundo encontro azul, voltado à conscientização sobre o autismo. Falando um pouco mais sobre o evento de amanhã, convidando as pessoas a comparecer, imagino que é aberto ao público, não tem que se inscrever. Isso, aberto ao público. Só chegar a partir das 7 horas da noite. Isso, às 19 horas na Câmara, nós teremos uma pedagoga, perfeito, Loriniz, ela é de Bauru. Ela aí tem especialização em atendimento para autistas, ela tem vivência pessoal e dentro de uma sala de aula também. Ela trabalha com autistas também na rede de ensino. E ali nós vamos ter uma troca, um bate-papo. Sim. E eu até já vou dar um furinho aqui. O João Otávio, ele é um jovem autista e ele vai estar conosco nesse evento, fazendo toda a parte cerimonial junto com a gente. Ouvinte nosso também. Isso, ele vai estar lá com a gente. Narrador de futebol. Isso, exatamente. A secretária estava dodói esses dias. Estava dodói, se recuperou. Um abraço aí pro João Otávio, pra mãe dele. Estão sempre mandando mensagem aí. Isso. Tá bem já o João Otávio? Tá bem, falei com ele hoje. Ele vai estar participando conosco. Então já estou deixando uma deixa aí, que nós teremos também colega nosso de o rádio. João trabalhando junto com a gente nesse evento. E está aberto, eu convido a todos os ouvintes aí da rádio para estarem conosco. Vai ser uma noite bem gostosa de troca aí de experiência. Aí, João, parabéns aí. Vai participar do evento também. Figuraça, gente boa demais o garoto. Já esteve aqui até para conhecer o estúdio. Gente fina, ele e a família. Reforçando o convite, amanhã, 19 horas, segundo encontro azul. Na Câmara de Santa Cruz, palestra com uma autoridade na área, uma sumidade, que além de conhecer muito, também vai dividir a sua vivência. Exatamente. Ela é mãe de um autista também, essa psicóloga, né? Ela é. Então tá feito o convite. Antes de você já se despedir, eu quero aproveitar a sua presença para falar de um outro assunto, e até porque nosso tempo também já está curtinho, que eu tenho uma outra entrevista. Recentemente, nós discutimos bastante aqui na rádio a questão das rampas de acessibilidade. O problema passava também pela questão de obras, uma questão estrutural e reclamação dos cadeirantes, sobretudo, de que as rampas estavam sendo feitas de maneira equivocada, inadequada, e isso ficou flagrante. No que diz respeito à sua secretaria, que lida diretamente
com o assunto. Há alguma atualização sobre esse caso, Ana? Como é que está essa história da rampa? Qual é a atribuição da sua pasta sobre isso? Houve muitas queixas nesse assunto. Queria saber a sua opinião. E de que forma você tem agido nesse caso aí para tentar solucionar o problema das tais rampas inadequadas em Santa Cruz. Quando surgiu, né, algumas queixas que vieram até nós, inclusive nós tivemos uma reunião na Câmara, né, Sim, junto com exatamente. vereadores, né, munícipes, e depois disso nós acordamos até com munícipes, inclusive, nós estamos, a minha secretaria juntamente com a Secretaria de Obras e os munícipes indo fazer a fiscalização dessas rampas. Então, e até nós tivemos o cuidado de não ter somente um tipo de cadeira de roda. Então, mais de um tipo de cadeira de roda, estamos indo lá, testando e ouvindo esses munícipes. Olha, como que está essa rampa, como que ela deveria ser, né? Anotando tudo para que a gente faça as adequações em todas essas rampas. Então, a gente está fazendo por setores, assim, por bairros, né? Iniciamos ali numa parte mais central, iniciamos pela Defes, que é uma rua que eles utilizam muito, claro, né, claro. Ali. Estamos fazendo em vários pontos. O Psyu tem nos ajudado com isso, o Vinícius, que é o meu diretor lá da secretaria, também tem. O João tem ido conosco também fazer a fiscalização. O Vitor também tem ido, filho do pneu, em alguns locais, indo fazer essa... Tá rolando essa fiscalização. Essa fiscalização, tá. Sim, junto com a ajuda dos munícipes. Beleza. Algumas manifestações aqui no nosso WhatsApp. Hoje estamos recebendo a Ana Laura Camparini Trevisan. Eu cortei um sobrenome, tem muito, né? Tem bastante, né? Eu lembrei de dois aqui. Ela está com a gente aqui, secretária da Pasta dos Direitos das Pessoas com Deficiência, falando, entre outros assuntos, sobre o segundo Encontro Azul, que acontece amanhã, 19 horas na Câmara, evento voltado à conscientização sobre o autismo. Temos algumas manifestações no nosso WhatsApp, 997726104. Boa tarde a todos. Meu filho tem deficiência auditiva, tem todo o comportamento de autista, e quando vamos em mercado ou loja, nas filas preferenciais, há pessoas que não têm deficiência e não cedem o lugar na fila. É um problema mais grave ainda, né? Já sai sem fazer compras, aliás, já saí, né, diz aqui o ouvinte, já saí sem fazer compras por conta das filhas. Perdão, por conta das filas, né? Por conta das filas e olhares julgando. Não teria que ter carteirinha também? Então, vamos dar o nome aqui do ouvinte, ó, compartilhando com a gente essa experiência, é a Natália Pereira. Ela disse que o filho dela tem deficiência auditiva e também passa por essas situações de olhares de julgamento, dificuldades em filas. Aliás, tem também algum tipo de identificação para um deficiente auditivo? Eu acho que essa é a pergunta dela, né? Isso. Nós iniciamos agora um cadastro na secretaria, iniciamos pelas entidades e vamos estar divulgando pela internet um formulário e também vamos fazer direto na própria secretaria um cadastro para pessoas com deficiência, para nós estarmos elaborando também uma carteirinha específica para as outras experiências. Claro, a nível municipal, porque Perfeito. Nós só podemos legislar aqui a nível municipal, e fazendo também um trabalho paralelo de conscientização também para as outras deficiências. Bacana. Porque muitas vezes a mãe vai chegar lá e realmente a fila vai estar ali e nem sempre vão ceder o lugar para ela na fila. Eu falo e aí que... a mãe vai ter que, olha, com licença, mas Exato. meu filho tem esse problema, vai ter que se indispor ainda. Exatamente. Sob olhares de julgamento. Exatamente. Né? Nós criamos também um outro cordãozinho, tá? Que não é o do girassol, mas para identificar outras deficiências. Numa próxima eu trago o cordãozinho, Novidades. mas a gente vai divulgar também. Qual vai ser o símbolo? É tá? segredo do Estado? O girassol é no caso do girassol autismo, né? Mas aí é um outro, tá? Para as outras outra deficiências, cor, outra cor, para estar identificando. Daí nós vamos fazer divulgação para esses casos mesmo dessa mãe que às vezes vai estar lá. Sim. E não vão ceder o lugar, não vão Perfeito. entender, né? E ela passa ali por... Ter que ficar justificando, muitas vezes ela sai do local. Perfeito. Eu sempre falo, o trabalho nosso inicial é o de sensibilização e conscientização. É a gente se colocar no lugar do outro, é trazer o olhar de empatia mesmo. Perfeito. A Ana Rosa, ouvinte, manda aqui uma mensagem dizendo que a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência é uma bênção. Deus abençoe a vida de vocês aí. A Ana Rosa Martins mandando esta mensagem. A Cassiana está curtindo muito a entrevista, mandando bom dia, boa tarde para todo mundo. É isso, Ana. Quer pedir uma música para a gente encerrar o programa? Nossa, pediu uma música? Tem uma tradição do programa que o convidado ou convidada escolhe a música para encerrarmos o giro de notícias. Se não tiver uma música na cabeça, pode ser um artista que você gosta, uma dupla, uma banda.
Se você quiser pedir a música para encerrarmos o programa. Nossa, você me pegou assim agora de surpresa. A gente é assim, a gente constrange os convidados. Esse programa, não sei nem porque vocês vêm na entrevista aqui ainda, esse programa só coloca as pessoas em saia justa. Eu prefiro pensar mais? Vamos supor, os ouvintes têm alguma sugestão? Não, aí não. Aí vai vir cada pedido aqui. Os ouvintes, eles são bons, mas para pedido musical, cada uma que chega aqui. Se você não quiser escolher, pensa melhor, manda no Zap Zap daqui a pouco. Eu vou mandar no Zap Zap, então daqui a pouquinho. Vou pensar numa música. Mais algum recado sobre a sua secretaria, alguma divulgação? Fique à vontade. A secretaria está à disposição, né, a toda a população. Qualquer dúvida que tenham, as portas estão abertas. Nós estamos lá para recebê-los, acolhê-los, direcioná-los, encaminhá-los para a rede. Hoje, só eu vou falar rapidinho de um outro projeto que nós temos, que chama Lar Docilar. É um projeto desenvolvido pela assistente social lá da secretaria. Sim. Existem algumas pessoas com deficiências que elas não conseguem sair de casa, né, por problemas de locomoção. Então, ela realiza esse trabalho dentro das casas, ela vai no domicílio para qualquer pessoa com deficiência que não possa, né, tem essa dificuldade, esteja impedida de se locomover. Então, ela vai até lá e realiza algumas atividades socioeducacionais, visando a interação social, né, o diálogo. Então, é mais um projeto que a gente tem desenvolvido lá. Parabéns, sucesso, conte com a 104 agradeço. aí e bom trabalho pra vocês, tá bom? Obrigada. Vai pensando na música, Vou depois você pensando, manda no já nosso te WhatsApp falo. aqui. Tá. Confirmando a hora certa, 13h10, rápido intervalo. Na volta o assunto é política. Câmara Municipal, ontem à noite, sessão quente no Legislativo local. Teve o projeto do Juninho sobre segurança nas escolas, ele que defende, inclusive, segurança armada, detectores de metais. Era isso que consta, né, no projeto do Juninho, que passou, mas passou com emenda, com alterações que basicamente engessam o projeto. O texto final aprovado pela Câmara dá ao chefe do Poder Executivo a escolha de colocar em prática ou não, colocar parte ou todo, quando isso pode ser implementado. Ficou tudo a critério do prefeito decidir se implementa ou não. E também a gente fala sobre Codesan. Ainda não há o número mínimo de assinaturas para uma CPI. Porém, alguns vereadores não desistem. Depois do intervalo, o presidente do Legislativo, vereador Lorival Heitor, estará conosco aqui no estúdio para repercutir alguns assuntos da sessão de ontem e também porque ele pediu direito de resposta. Ontem o Juninho esteve conosco e afirmou que ouvir o Lorival é uma lavageira. Então ele vai poder responder o Juninho já aqui nos nossos estúdios. O intervalo é rápido. Giro de notícias. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção, vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos